Professor Ricardo Moretti, da Universidade Federal do ABC de São Paulo. O tema da mesa é participação popular na construção e aplicação de indicadores urbanos, indicadores de sustentabilidade urbana. Nós vamos tentar manter a fala em 15 minutos, com eventual extensão de mais 5 minutos, se necessário. Vamos fazer uma modificação na ordem, começando com o professor Ricardo Silotto, depois com o professor Ricardo Moretti e, finalmente, com o professor Tadeu Malheiros. E vamos tentar manter um tempinho no final para debate. Vai ter que ser necessariamente curto, né? E eu vou avisar a eles com 2, 3 minutos de antecedência. Tá bem? Professor Silotto. Para colocar o PowerPoint aqui, sabe? Meio-dia sharp. Um minutinho. Deixa eu pular para lá. Bom dia a todas e a todos, e queria saudar os membros da mesa, também parabenizar a Prefeitura de BH, parabenizar o Observatório de Políticas Urbanas da PUC Minas e os demais parceiros pela promoção e realização desse evento. E dar os parabéns, né, para a Marinês Pedrosa Narras, pesquisadora de primeira linha em sistemas de indicadores, e que tem atuado tanto na área prática como na área teórica, então, trazendo uma conjunção bastante feliz. Uma conjunção bastante feliz na elaboração de sistemas de indicadores. Esse é um evento que é muito importante e bastante oportuno. Nós estamos a menos de um ano da Rio+20. Né? Nós estamos também... na semana passada aconteceram várias coisas importantes que têm muito a ver com esse evento. O Brasil se posicionou, né, em relação às suas contribuições à Rio+20, destacando 8 pontos de contribuição, 2 deles tratando exatamente de indicadores. Né? Também nós tivemos a divulgação do relatório do desenvolvimento humano pelo PNUD, né? Também foi a data, né, que estima-se que nós chegamos a 7 bilhões de pessoas no planeta. Enfim, uma série de eventos que tiveram a semana passada que dão mais importância, né, e mostram a oportunidade, o caráter de ser bastante oportuno desse evento. Né? Somado a isso, nós estamos aí num período de grandes movimentos sociais, como a Primavera Árabe, Occupy Wall Street, e estamos também a menos de um ano das eleições municipais. Né? Então, acho que isso dá um contexto bastante interessante para as coisas aqui. Quando foi solicitado a refletir sobre indicadores de sustentabilidade para o desenvolvimento local, logo me remeteu ao mote do movimento ambientalista, né? De pensar globalmente e agir localmente. E eu pensei, então, desenvolver um pouco a fala, um pouco nesse sentido, com esses dois olhares. Né? Quer dizer, não dá para a gente tratar de indicadores de sustentabilidade sem olhar um pouco para o que é sustentabilidade, do que a gente está falando, né? E depois ver como que isso se reflete no espaço local. Sabido que nós tivemos uma crescente incorporação das preocupações sociais e ambientais, né, tanto nas práticas como nas nossas reflexões, uma ampliação da consciência coletiva também sobre os limites dos bens naturais,
e também teve um avanço bastante significativo, né, todos os acordos internacionais feitos, mas, evidentemente, isso não foram nem um pouco suficientes para reverter a atual lógica econômica dominante, não é? E com todo efeito decorrente dela. Não é? Nós estamos vivendo numa situação em que a economia é globalizada e financiarizada, né? Que a dimensão econômica ela é hegemônica, né? Se prevalecendo sobre as demais dimensões, né? Que compõem o todo da sustentabilidade. Estamos dentro dos limites impostos pelo modo de produção econômico, o modo de produção capitalista, com a questão do consumismo, da individualidade, da competitividade, da produtividade colocadas, que são limites, né, para você chegar efetivamente a uma situação de maior sustentabilidade, e o que remete ao grande desafio que está colocado para a sociedade, né, que é como consolidar, né, consensos e compromissos multilaterais que efetivem processos socialmente mais equitativos e menos predatórios de produção, né. O que, de fato, está em discussão é a qualidade do desenvolvimento, né, em curso. Que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento se quer? Que desenvolvimento que nós estamos tendo? O que se pode chamar de desenvolvimento? Quer dizer, como que a gente pode conceber, implementar modalidades de crescimento, né, que é diferente de desenvolvimento, que propiciem processos de redução das assimetrias, né, já tão tratada hoje no debate aqui cedo, né, das desigualdades, tanto intra como entre os países, e que, ao mesmo tempo, respeitem as vulnerabilidades e as limitações. Na semana passada, como eu estava me referindo, saiu o relatório do desenvolvimento humano do PNUD. E ele logo saiu com o título Sustentabilidade e Equidade, né, um futuro melhor para todos. Ele traz esse diagrama, né, em que eles põem vários 4 quadrantes aí de graus de sustentabilidade e de equidade. E o que eu achei interessante, que ao ler o texto, ele coloca o seguinte, que somente nós podemos continuar o progresso do desenvolvimento humano, que é ocorrido durante as últimas décadas, se nós tivermos medidas globais arrojadas na redução dos riscos ambientais e da desigualdade, né? Quer dizer, essas duas questões estão colocadas aí a todo tempo, né? Eu trouxe, só para ilustrar um pouco, a fala de James Lippe, que é o diretor internacional do WWF, né? Onde que ele faz uma pergunta, né? Como que nós podemos adaptar nossos estilos de vida e definições de desenvolvimento, considerando manutenção dos recursos naturais do mundo, a necessidade de viver dentro da capacidade regenerativa da Terra e reconhecendo o verdadeiro valor dos bens e serviços que os serviços ecossistemas fornecem, né? Essa é a nossa briga, a nossa meta, né? Uma meta bastante difícil de ser alcançada. O WWF ele publica regularmente o relatório Planeta Vivo. O Planeta Vivo ele tem como foco principal o índice Planeta Vivo, e ele trabalha também, junto com esse índice, a pegada ecológica e a pegada hídrica, né? São 3 indicadores importantes e que, analisados conjuntamente, trazem uma série de informações importantes, né? Esse gráfico que está... Opa, não está. Esse gráfico que está aí é um gráfico que é retirado desse relatório que saiu em outubro de 2010, que mostra que nós tivemos uma perda de 30% da biodiversidade mundial nos últimos 40 décadas, que foi o período que começou a se analisar, né, esse índice, não é? Um outro aspecto, né, que ele relata, que ele traz no relatório de 2010, é que nós já atingimos um patamar de uso da biosfera mundial que a supera em 60%. Ou seja, nós estamos usando os recursos naturais do planeta Terra em 60% além da sua capacidade de regeneração, já no momento. Esses dados se referem de 1961, a referência, né, eles começaram a trabalhar isso em 1961, e esses dados
são de 2007, que foi o último momento levantado, né? Então, algo bastante preocupante. E, pelo parâmetro das assimetrias sociais, né, que nós estamos falando desde agora de manhã e estamos retomando agora, das desigualdades, ele traz uma coisa que é interessante para a gente olhar, é a disparidade contraditória, né, presente na existência de 1,8 bilhões de indivíduos conectados à internet, graças aos nossos grandes avanços tecnológicos. Em contrapartida ao fato de ter mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável, né? Quer dizer, como que a gente convive com essas contradições, não é? Eu estava me referindo também em relação a Rio+20, não é? É a conferência, na realidade, o nome correto, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. E ela foca nesse que vai ter em 2012, né, no Rio, ela foca em 2 eixos principais, não é? Um é a questão da governança, né, no âmbito do desenvolvimento sustentável, trazendo, portanto, já como um dos focos principais, a questão da dimensão política, não é? Quer dizer, ele sai da esfera técnica, única e exclusivamente. E outro da economia verde, né? Na economia verde, eles se relacionam com 2 pontos. Um, dentro de trabalhá-la dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, e o outro da erradicação da pobreza, né? Que também foi objeto de uma conversa bastante produtiva hoje cedo, né? E o que também torna coincidente com algumas das proposições do objetivo do desenvolvimento do milênio, né? E na semana passada, no dia 1º de novembro, eu falei que foi uma semana bem rica, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje. O Brasil publicou, através de sua ministra do Meio Ambiente, a contribuição brasileira para Rio+20, né? Então, ela destacou, entre outros aspectos, né, ela pôs 8 contribuições, não é? Delas, eu queria só destacar aí a contribuição 6, a 6ª e a 7ª, em que ele, na 6ª, coloca a necessidade de novos indicadores para mensuração do desenvolvimento, né, que pudessem compor ou substituir, né, a visão que se tem de desenvolvimento ligado ao PIB e mesmo ligado ao IDH, não é? Que incluísse as questões das desigualdades e as questões ambientais, né? E no item 7, o Pacto pela Economia Verde, é interessante que o Brasil, quando traz essas contribuições, ele focou bastante no aspecto social, né? Muito mais do que no ambiental. Essa palavra inclusiva é uma proposta do Brasil, não é uma proposta geral, né, tirada das organizações da ONU, né? Tem economia verde, só trabalhava com economia verde, o Brasil trabalhou com economia verde inclusiva, não é? E dentro da economia verde inclusiva coloca a necessidade de se ter indicadores de sustentabilidade, né, para aferição do desenvolvimento que poderia estar sendo proporcionado dentro dessa nova visão econômica, né? Essa expressão economia verde, no entanto, ela tem alguns críticos, né? Eu queria destacar aqui o nosso conhecido José L. da Veiga, né? Ele sempre nos alertando aí para diversos aspectos, em que ele coloca a preocupação dele que esse termo ele signifique somente uma leitura, a crença que está no final da frase, que você pode continuar crescendo desde que se reduza a parcela dos recursos naturais contidas em cada unidade do PIB, né? E ele cita, né, esse é um texto que saiu também agora em outubro numa revista da FGV, que chama Página 22, e ele cita o Tim Jackson, né, que trabalhou com o texto da prosperidade sem crescimento, e que é resultado de um trabalho... Opa, tirei ele. Desculpa. Ele cita o Tim Jackson, que é o resultado de um trabalho que ele faz para... Um momentinho aqui que eu me perdi aqui. Ele faz para um Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Inglaterra, né? E em que ele propõe questionamento dos limites naturais e dos limites naturais e de sua redistribuição na sociedade, né? Dá uma corridinha bastante aqui. Aqui só citando, então, muito rapidamente, mas acho que é importante, o Sérgio Latouche, que também desenvolve um pouco essa
visão, né, esse conceito do decrescimento, no caso, que exige uma mudança radical, né, de cultura. É nova economia, é uma nova forma de economia. Então, a visão que está por trás, isso que eu estou querendo trazer para a nossa reflexão, que até que ponto a gente pode estar, de fato, mudando para uma situação de maior sustentabilidade por dentro do próprio sistema capitalista de produção que está instalado, né? E a dúvida que fica é como a gente conseguiria alterar essa situação, né? Esse é o ponto. Eu vou ter que pular um monte aqui. Mas eu faço questão de passar, pelo menos rapidamente, nesse slide, a gente dá uma paradinha. Até muito recentemente, até nos momentos atuais, né, a China tem sido parecido como uma referência positiva pelo seu desenvolvimento econômico, pelo seu crescimento econômico, né? E isso ocorreu recentemente com a mobilização do Brasil, indo para lá com uma grande caravana, enfim. Mas esse é um exemplo, né, das vilas de câncer da China, que foi bastante divulgado em 2007, 2005, que voltou agora à tona na mídia digital agora em outubro, né, de 2011, em que se contabilizam 459 vilas, né, de 3.000, 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, 2.000 habitantes, que tem seus recursos hídricos e seu solo contaminado por produtos químicos que geram câncer, né? Essa tem uma vila aqui especialmente, a Changbá, né? 80% das mortes, das causas mortes são detectadas, são originárias de câncer como decorrência dessa situação. Quer dizer, interessa esse tipo de crescimento, né? Isso que está colocado, né? E gerando, inclusive, essa situação, os eco-imigrantes, né? Quer dizer, você tem toda uma população que não tem mais condição de sobrevivência, né? Roberto, eu vou precisar de mais um pouquinho, senão fica muito esquisito aqui a fala. Não tem nenhuma condição de sobrevivência, seja na região litorânea, seja na região do interior do país, não é? Exigindo que saiam delas. São centenas de milhões de pessoas que estão nessa situação dentro da China. É óbvio que isso não é específico da China. A questão da mobilidade migratória como estratégia de sobrevivência, né, tem vários pontos do mundo, mas como resultado, né, de uma política econômica estrategicamente pensada pelo país, né, aquela de crescer primeiro, limpar depois, né, a China é um exemplo que a gente tem que trazer à tona, né? Para mim, esse exemplo ele traz várias reflexões possíveis. Eu queria destacar aqui rapidamente 3. Primeiro, essa distância abismal entre a evolução do conceito de desenvolvimento. A gente vem trabalhando com ecodesenvolvimento, com desenvolvimento durável, desenvolvimento sustentável, com sustentabilidade, com acordos internacionais bastante amplos, e estamos praticando outra coisa, né? Estamos praticando outra coisa. A intervenção tem que ser política e inverter esse quadro. Um outro ponto é a questão da natureza transfronteiriça dos efeitos ambientais das relações econômicas. Isso vai ficar claro nesse exemplo também, mas remete ao fato que o desenvolvimento local, que a gente está discutindo nessa mesa, requer uma apreensão e um diálogo com as outras escalas de abrangência, sejam geográficas, sejam de governança, não é? E, por fim, a interdependência dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, né, presentes nas ações humanas. Essa relação entre o social, econômico, ambiental, ela já é bastante conhecida, né? E onde se busca esse miolo, né, da sustentabilidade, que pegaria a gestão ecologicamente prudente dos recursos, a prática da justiça social, a eficiência econômica medida pelo macro social e não pelo micro lucro, né, econômico. Mas como é que a gente faz isso acontecer, não é? Eu destacaria aí mais uma dimensão, que é a dimensão política, a dimensão da articulação entre os diferentes interesses, que são diferentes, são contraditórios, né, são gritantemente contraditórios, e também a dimensão política pela necessidade da participação da sociedade nos seus processos de tomar decisão. É a política pública norteada
pelas necessidades sociais, mas não é só, isso não é suficiente. Ela tem que ser conduzida pela sociedade, tem que ter o controle social, né? Ela é algo além de você olhar de fora o que está acontecendo e fazer simplesmente a direção pelas necessidades sociais colocadas ali, não é? Em geral, tanto a dimensão econômica como a dimensão política são pouco consideradas na medida dos indicadores. Esse é um estudo de 2008, que foi aplicado em 115 indicadores, 37 categorias, trabalhando nas 4 dimensões, ambiental, econômica, social e política, onde fica claro que a social e ambiental, né, tem vários indicadores trabalhando, e o monitoramento, tanto da política como da econômica, ele é muito pequeno, que é o último, o mais clarinho lá, e o segundo aqui, mais escuro, né? E isso um estudo de 2008, enfim. Mas isso colocado, a gente vai para o segundo ponto, como agir localmente. Agir localmente aonde, né? Onde que a gente vive hoje? A gente vive nas cidades, né? 84% dos brasileiros vivem nas cidades, mais de 50% da população do mundo vive nas cidades. A cidade como concentração de força de trabalho, meio de produção. A cidade é o local, é o locus da concentração, né? E que cidade é essa que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de uma cidade que precisa de mobilidade. Que mobilidade? Não é? Qual é a relação que a gente tem? Nós estamos falando de locais de moradia. Que moradia? Moradia lá de cima. Aquilo é um desenho, uma proposta do CDHU de São Paulo, né, para um planejamento de habitação de interesse social sustentável em morro. Ou essa situação aqui. Isso aqui são situações brasileiras. Não é? Ou uma área de preservação permanente, por exemplo. Né? Olha a situação aqui embaixo. Não é? Fluxo hídrico. Né? Você olhando os recursos hídricos de uma forma integrada, olha aqui embaixo. Né? Isso é PET pura, né? Fluxo de PET. Não é? E em que época que nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo um período que nós temos 10 anos de Estatuto da Cidade. Né? No momento que você tem uma nova legislação colocada, é uma legislação que trabalha, que tem nos seus princípios, nos seus 16 princípios, 7 que trabalham com o tema de sustentabilidade ou da questão ambiental, e que boa parte não foram seguidos. Então, as questões que estão colocadas até que ponto esses princípios foram incorporados efetivamente, não é? E que se fala, isso está na Constituição, na nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, da participação efetiva. É o que se tentou fazer nos planos diretores, né, com a leitura da participativa e a leitura técnica da cidade, cidade queremos, que cidade temos, que cidade queremos, não é? Mas eu acho que carece, nesse momento de 10 anos, se houve de fato uma participação social nos planos diretores e, principalmente, né, como que está a participação social na gestão urbana de hoje. Né? Como está o controle da sociedade pela gestão, da gestão urbana pela sociedade. Né? Isso remete diretamente à questão da política pública, que parte do conhecimento da realidade e daí, nesse conhecimento da realidade, está inserido o sistema de indicadores. Sistema de indicadores que apontam as tendências, que servem de tomar decisões, mas que podem ser também um elemento de democratização da gestão. Elemento de democratização da gestão. Tem tanto durante seu processo de construção, como pela possibilidade da transparência do seu acompanhamento. Né? Nós temos um exemplo aqui de BH, do IQVU, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Marinê, já ouviu? Que foi um debate de ontem, né, que é uma referência nacional, né, de indicadores intraurbanos, e isso já foi bastante discutido ontem aqui. Mas eu queria relembrar um pouco do trabalho de Seattle. Né? É um trabalho que foi uma referência na Rio 92 e continua sendo. Continua sendo porque ele foi feito pela comunidade, portanto, com uma participação bastante grande de ambientalistas, militantes pela justiça social, membros do governo municipal e regional, membros de empresas, organizações trabalhistas, etc., mas que essa organização era não governamental, continua existindo, continua monitorando e continua, inclusive, agora trabalhando na construção de outros índices, o índice de felicidade agora no momento. Né? E fechando, já indo para o fechamento,
alguns pontos, né, que são importantes, né, no nosso ponto de vista para a construção do sistema de indicadores de sustentabilidade, né? Primeiro, vinculá-los, evidentemente, às diretrizes da sustentabilidade, principalmente a equidade social e o respeito à capacidade dos recursos, né? Segundo, isso foi falado, inclusive, agora de manhã, de estar ligado conceitualmente e praticamente com as políticas públicas, né? Ou em curso, ou ações potencialmente possíveis e desejáveis, não é? Que tenham consistência técnica e científica, evidentemente, na coleta e no tratamento dos dados, regularidade temporal para você conseguir fazer o acompanhamento, sistemas de avaliações críticas, né, facilidade e compreensão para o público para qual dirigido e, portanto, para você poder ter ampla aceitação e ampla participação. E ter definido adequadamente o escopo temporal e a abrangência geográfica, né? Eu vou pular esse aqui, mas esse eu não faço questão de não pular, porque me parece que são os objetivos centrais. O primeiro é o nosso dilema. Nós temos que ampliar a distribuição dos recursos, assim como dos ônus, né, seja dos recursos naturais ou de outra espécie, porém sem saturar, né, os limites, sem aumentar a nossa pegada ecológica, sem saturar os limites. E essa é a nossa grande dificuldade, né? E isso, para mim, está vinculado com o segundo ponto, que é o controle social das políticas públicas, né? E esse controle se dá através da participação direta, né? Vinculado ao terceiro ponto, que é a diminuição radical das desigualdades. Desigualdades de qualquer natureza, desigualdades de renda, desigualdades de gênero, desigualdades de raça, de acesso a bens e serviços, enfim, a todas as desigualdades. E no caso específico do meio urbano, mudança na produção e na forma de produção e na forma de apropriação das cidades, não é? Acho que esse é a grande dificuldade. Como se chegar a isso? Isso passa por uma mudança estrutural, e uma mudança estrutural passa por um pacto social. Essa me parece que é o grande ponto. Eu não sei se a gente pode... Essas coisas estão dadas, né? Nós estamos aí com 60% de ocupação da capacidade de regeneração da biosfera, enfim, mas nós dependemos aí dessa articulação entre atores de vários níveis, circunstâncias governamentais, etc., inclusive da mobilização dos segmentos sociais, e daqui não sei como é que como ficará após essas mobilizações, seja aí da Primavera Árabe, das manifestações da Puerta del Sol, ou do Ocupe Wall Street, o movimento Ocupe Wall Street, não é? Que nós não sabemos ainda as decorrências de tais movimentos, elas são imprevisíveis, mas fica a questão, se seriam essas mobilizações as possibilidades de uma mudança mais estrutural. Obrigado, desculpa pelo tempo. Obrigado, professor Siloto. Vamos ouvir agora, então, o professor Moretti. Eu acho que 15 minutos é meio irreal. O professor Siloto acabou usando 25, então vamos ficar em 20, que é um médio. Bom dia para todos. Antes de mais nada, manifestar que é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade da gente interagir e agradecer, parabenizar a equipe de organização do evento. Bom, eu vou trabalhar... Está ouvindo? Tá, né? Eu vou trabalhar com a questão das desigualdades, mas nós vamos ver que... Ricardo, cadê o... É no verde, né? Eu vou separar a apresentação em 3 eixos principais, né? Eu vou discutir, no primeiro momento, a questão da necessidade da gente trabalhar com cuidado a estatística das médias e estatística dos extremos. Quando nós podemos considerar médias ou não? Vamos relembrar que nós estamos discutindo indicadores. Basicamente, o que a gente quer com os indicadores? Que eles sejam um instrumento para melhorar as políticas públicas. Os indicadores, por natureza, são médias, né? A gente tem que refletir um pouco sobre quando a análise por médias precisa ser feita com um pouco mais de cuidado. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre desigualdades e políticas públicas e vou fechar com a questão da avaliação das desigualdades, da inclusão das desigualdades nos indicadores.
Bom, o professor Vitor de Mello, ele falava que diversos processos da engenharia ou processos sociais podem ser analisados pelas médias, outros não podem ser analisados pelas médias. Eu acho que o exemplo didático disso é o que seria de um feixe de bambus. Se a gente tivesse 100 peças de bambu e fosse verificar que capacidade tem aquele feixe de bambus, o fato de ter ali dentro um bambu que está meio podre, né, que não aguenta 100 quilos, aguenta 50, se eu tenho 100 bambus e na média cada um deles aguenta 100 quilos, provavelmente eu terei capacidade de botar ali 100 vezes 100 quilos. Eu coloco 10 toneladas e estamos todos felizes, né? Suporta. Agora, se eu estiver fazendo o elo de uma corrente que vai ser tracionada, e se cada elo daquela corrente aguenta 100 toneladas, se tiver ali no meio um elo que suporta 50 toneladas, o resultado do conjunto não vai ser determinado pela média, ele vai ser determinado pelo extremo, né? Indo diretamente para outros casos, né? Há pouco tempo atrás minha filha chegou e falou: pai, eu estava distraída, eu fui atravessar uma rua e me deu um pânico. Eu parei no meio de uma avenida lá na Zona Leste, lá na Radial Leste, né? Eu lembrei desse conceito e falei: Júlia, minha filha, a gente pode fazer vários erros na vida, agora tem alguns erros que você faz um só, né? Então, a vida toda eu cuidei para atravessar a rua. Você errou uma vez, ela é determinante do processo todo, né? Então, essa reflexão daquilo que a gente pode analisar em termos médios, né? Então, e o que não pode analisar em termos médios, né? Então, vira e mexe, a gente vê algum representante público falando com jactância, né, que nós temos 98% de atendimento de água ou de... né? Em que caso que 98% é bom? E é bom para quem? Bom, com certeza, se eu tiver entre os 2% que estão fora, o resultado é tétrico, você concorda? 98% é atendido. Quem é você? Eu sou o 2, né? Eu sou o 2, né? Quer dizer, então, alguns conceitos não podem ser trabalhados por médias, né? Por exemplo, indo para a questão do saneamento, nós estamos com o Tadeu aqui. Eu estou analisando amostras, analisei 10 mil amostras de água potável, só tinha 2 que tinham cianureto de potássio. Não adianta, entendeu? Então, a análise por média, né, é sempre um assunto que nós temos que estar muito atentos, né? Seja nutrição, mortalidade infantil, PIB, tem aquela brincadeira que a gente faz na roda de bar, né, que a temperatura está agradável, eu estou com o pé na geladeira e a cabeça no forno, né, na média está bom, está 39 graus, quer dizer. Então, nós temos que analisar desigualdade de resultados sempre que tem um universo de resultados sendo tratado. Passando agora para a questão da desigualdade numa outra dimensão, parecida com o que o Ricardo abordou, nós temos que considerar uma análise hoje que seja de direito para todos, né? O David Harvey, ele faz uma apresentação dizendo que o mundo está num processo de uma nova arca de Noé, né? Quer dizer, aí se no padrão de consumo que está colocado não dá para todos, né? Então dá para quem? Para mim. Eu tô dentro, certo? Quem que vai ficar fora? Então, aí começa a existir um movimento que é de arrepiar os cabelos de qualquer pessoa mais sensível, de que nós teremos que escolher quem está dentro da arca, certo? Uma turma vai ficar de fora, né? E eu acho que a gente tem que resgatar com firmeza uma ideia de todos dentro da arca, né? Que arca é essa para caber todos, né? É bem na linha do que o Hasselhad tem apostado. Nós não podemos aceitar a injustiça ambiental colocada como um princípio de jeito nenhum, certo? Bom, a desigualdade, do jeito que ela está colocada, né, e esse professor Wilson tem mostrado algumas coisas interessantes, eu não sei se aqui vai dar para ver. Ele correlaciona diversas questões, problemas, com a desigualdade, né? Desde expectativa de vida, diretamente relacionada com o crescimento da desigualdade, a redução da expectativa de vida, o crescimento do número de presos, o crescimento de gravidez na adolescência. Você começa a perceber que quando você tem uma estrutura social com grande desigualdade, surgem processos absolutamente problemáticos de diversas dimensões. Bom,
na linha de combate à pobreza e combate à vulnerabilidade, né, nós temos que conseguir reduzir a pobreza, mas temos que conseguir reduzir as desigualdades. Vale lembrar que, historicamente, no Brasil, a desigualdade foi potencializada, foi criada pelas políticas públicas. Quem já analisou, por exemplo, o financiamento habitacional no Brasil, vai ver que uma boa parte da concentração de renda foi produzida pela ação do BNH, certo? Se vocês olham a questão da terra, por exemplo, né, ao invés de estarmos melhorando a situação de distribuição de terras no Brasil, nós temos tido nos últimos anos uma piora significativa da desigualdade no acesso à terra rural. Tá? O índice Gini do acesso à terra chegou a 0,872, que é pior do que de 85 e de 95, certo? Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Se nós temos desigualdade no acesso à terra, nós temos população vindo para a cidade, nós temos pobreza urbana, certo? Então, a política pública, ela tem sido um instrumento de produção de desigualdades. Nós temos que conseguir reverter esse quadro. Nós temos que conseguir que as políticas públicas induzam a redução das desigualdades, certo? E temos que conseguir monitorar essa redução das desigualdades através de indicadores, né? Bom, reforçando aquilo que o Siloto já comentou, né? Crescimento não é sinônimo de melhoria geral, né? Não é suficiente para relação crescimento e sustentabilidade tem que ser visto com muito cuidado, né? Nós estamos num quadro de redução de desigualdades, só que a redução de desigualdades está andando muito devagar, certo? Nós não estamos conseguindo reduzir as desigualdades. Nós estamos tendo uma ação mais eficiente na redução da pobreza do que na redução das desigualdades, tá? Bom, indo agora para a avaliação das desigualdades. Quer dizer, como que eu avalio as desigualdades? Bom, enquanto indicador, não resta dúvida de que quanto menor o setor que eu analiso, mais próximo eu tenho de entender a realidade espacial, territorial, certo? Aí, nesse sentido, tem algumas pessoas indicando a importância da gente trabalhar com pequenas unidades. Nós estamos trabalhando com dados censitários, trabalhar com a menor unidade censitária, que é o setor censitário, né? Agora, tem que tomar cuidado, né, porque isso também precisa de atenção, certo? Porque eu pego um setor censitário pequenininho, certo? Que nem o setor em torno do Morumbi. Quando vê, eu tenho uma riqueza extrema, do lado de uma pobreza extrema, vai aparecer uma situação de superequilíbrio nessa região, certo? Na média tá bom, né? A renda, os indicadores, que se bobear, dependendo do que eu estiver analisando, se for por renda, a situação tá ótima, né? Então, mesmo trabalhando com unidades espaciais pequenas, nós temos que ficar atento às desigualdades dentro daquele pequeno setor espacial. Bom, o índice Gini tem sido usado, né, como medida, né, da desigualdade. Quanto mais próximo de melhor a distribuição da amostra. Então, se o único elemento concentra tudo, né, o Gini é 0, né? Então, você tem o 0, 0, 0, 4, a média é 1, o Gini é 0. Se todos os integrantes têm o mesmo resultado, o Gini é 1, porque a média 1 é um resultado... Agora, o Gini funciona bem para resultados que podem ser facilmente acumulados, né? Eu, particularmente, acho que a gente tinha que sistematicamente, quando apresenta algum resultado, apresentar junto a relação entre os quartis superiores e quartis inferiores, né? Quer dizer, dando um exemplo aqui, eu tenho 12 números, vamos supor que seja renda, né, ou qualquer valor que a gente estiver falando, né? Tem 1, 2, 3, tal, vai até 13. Quer dizer, se eu pego a média geral, é 6.
Só que esse é um caso que a média geral é 6, mas a média do quartil superior é 11 e a média do quartil inferior é 2. Então isso aqui é uma média 6 com uma relação superior a 5 entre os quartis. Então, sempre que a gente trabalha com resultado médio, a gente deveria, acho que, acostumar a trabalhar apresentando as diferenças que estão existindo entre os extremos, né? Quem fez engenharia cansou de trabalhar com desvio padrão da média, né? Desvio padrão da média, gente, não considera os extremos, ele descarta os extremos, né? É a média mais ou menos tanto e as duas pontas, né? Quer dizer, é o conceito completamente invertido de desvio padrão da média, tá? Bom, outra forma de trabalhar foi recentemente divulgado, os jornais deram ampla cobertura para o Índice de Desenvolvimento Humano D, né, IDHD, né? Foi proposta uma forma de correção do Índice de Desenvolvimento Humano, levando em conta a desigualdade. Não sei se vocês acompanharam, o Brasil, que está mais ou menos no meio aí dos 187 países analisados em termos de DH, perde 13 posições quando considera a situação da... Aqui está o Brasil, bem no meio aqui, onde está na sombra a minha mão aqui, certo? Tá? Ele perde 13 posições, é uma forma de correção de um indicador sintético, um indicador como o IDH, considerando a desigualdade, né? Para sintetizar, nós temos algumas formas, estratégias de trabalhar essa questão nos indicadores, né? Uma é essa última, em que eu corrijo um indicador levando em conta a desigualdade, certo? Outra forma é, como eu falei, somando ao indicador uma amostra de quanto aquilo é desigual, comparação de quartis, por exemplo, e por último eu posso começar a trabalhar com a questão, tentando criar estudos voltados especificamente à evolução da desigualdade, tá? Quer dizer, para finalizar, a gente precisa criar dinâmicas para avaliar a redução da desigualdade, né, ou diminuição das assimetrias, eu não sei se dá para ser sinônimo, deve ser muito parecido, em termos de políticas públicas, em termos de programas, em termos de projetos. Quer dizer, em que medida que uma determinada intervenção está conseguindo ou não interferir na questão da desigualdade. Nós temos vários empreendimentos, grandes investimentos públicos que nós estamos fazendo, que ao invés de reduzir a desigualdade, potencializam a desigualdade. Então, na minha visão, seria importante que a gente tivesse um ferramental prévio de análise de um projeto, de uma política, de um programa público, para avaliar se efetivamente ele vai na direção da redução das desigualdades. Eu sonho que a gente conseguisse ter alguns procedimentos compartilhados entre algumas instituições que trabalham nisso, para que a gente pudesse começar a seguir alguns procedimentos incomuns, procedimentos comuns na hora de avaliar políticas públicas, de tal forma que a gente conseguisse criar uma base histórica, que daqui a um certo tempo a gente pudesse ter aí um entendimento mais ou menos comum, como a Marinês conseguiu criar, de certa forma, ao definir os parâmetros lá do IQBU, que a gente conseguisse ter algum mecanismo mais próximo do entendimento comum de como avaliar a desigualdade quando se está em mãos com um projeto de política pública, ou de um projeto público, saber se de fato ele vai na direção da redução das desigualdades. Muito obrigado, gente. Muito grato, professor Moretti. Nós vamos ouvir agora, então, o professor Tadeu Malheiros, da USP. Não, está tranquilo. Bom dia, pessoal. Maria Inês, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aprendendo bastante. Eu comecei... Já faz um tempo que eu venho trabalhando com indicadores. A gente
montou, inclusive, a partir dessa experiência de um tema novo, em especial indicadores ligados à ideia de sustentabilidade. No começo da estruturação da nossa rede, hoje uma rede de pesquisa que engloba alguns países, inclusive da América Latina, eu vim aqui em BH, foi quando eu conheci a Maria Inês, vim acompanhar um pouco a experiência dela, e vim acompanhar também a experiência da prefeitura, aqui já há vários anos, incorporando a ideia dos indicadores como ferramenta fundamental no processo de gestão das políticas urbanas. E, de certa forma, como há sempre as dificuldades, mas olhar um pouco a presença forte da prefeitura aqui junto do evento, eu acho que é um bom indicador de continuidade disso, e eu acho isso fundamental. Em termos de incentivo para quem trabalha com esses desafios, eu acho que é muito forte isso. Eu, da mesma forma que a Maria Inês, eu trabalhei um bom tempo com prefeituras e depois acabei me caminhando para a universidade e tomei uma decisão difícil, mas acho muito gostosa, que foi trabalhar com pesquisa aplicada e de que forma que essas pesquisas pudessem estar diretamente ligadas ao dia a dia, seja de órgãos governamentais ou de empresas. Dá um trabalho dobrado, né, um vai e vem, uma dificuldade, o governo tem seus tempos, mas tem um resultado muito positivo. Me parece, e pelo que eu tenho acompanhado por vocês aqui no movimento aqui da PUC, da região, do município, é muito positivo isso. Então, eu preparei uma parte de alguns aspectos da minha experiência com indicadores, já faz aí quase 10 anos que eu já venho trabalhando só com esse assunto, mas queria mostrar um pouco o salto que veio depois. Eu percebi o seguinte, indicador, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, havia pouca literatura, havia bastante literatura de indicadores ambientais, principalmente, bastante experiência, indicadores sociais, mas indicadores que trabalhassem na interface das relações dessas dimensões, que montasse a ideia desse conceito de desenvolvimento sustentável, que veio mais forte na década de 90, tinha pouca experiência. E aí, a década de 90, muita coisa cresceu, muita coisa avançou, mas eu acabei percebendo, acompanhando um pouco essas experiências, que poucos casos isso foi à frente. Da mesma forma que as agendas 21 locais, ou a agenda 21 global, se começa um movimento muito forte, uma mobilização muito intensa da comunidade, tem um ganho fundamental com isso, mas chega um ponto de exaustão desse processo, onde as pessoas perdem um pouco essa motivação, e aí o material acaba ficando, de alguma forma, principalmente nas mudanças de gestão, de governo, eles acabam ficando guardados, seja na própria gestão de mudanças de gestão de empresas, a própria gestão de comunidades aí nas associações. Então, uma pergunta que acabou mobilizando a gente posteriormente nessa rede de indicadores é como tornar esses indicadores algo mais permanente dentro do processo. E aí a gente começou a avançar, foi olhando um pouco do que estava acontecendo lá fora, do que estava acontecendo em outros países aqui na América Latina, e a gente avançou na ideia das ferramentas de avaliação de sustentabilidade, onde indicador é um pedaço desse processo de avaliação. Mas pensando a ferramenta de avaliação como um conjunto mais amplo do que só ter o indicador. E um conjunto que vai associado à ideia de ter isso na política ou no modo de operação do sistema. Como é que você incorpora isso no processo de tomada de decisão? A gente fez uma pesquisa longa, ali próximo ao Ricardo, lá da Federal do ABC, fizemos com Santo André, o município de Santo André, na região do ABC. É um município, inclusive teve continuidade de gestão municipal, o partido e o grupo permaneceu durante bastante tempo, a gestão estava bastante madura, e a gente fez uma pesquisa longa com os conselhos municipais, vendo como é que esses conselhos desenhavam suas políticas, monitoravam suas políticas e incorporavam decisões a partir de indicadores. Essencialmente, a conclusão disso é que
vários avanços aconteceram por esse amadurecimento, mas eles tinham uma falha muito forte, ou uma fragilidade muito forte. E a incorporação do indicador como algo comum no dia a dia. Então, o indicador era feito o relatório, mas ele não era integrado no processo de decisão. E, de novo, eu volto aí à ferramenta de avaliação. Eu tenho que pensar nessa ferramenta como um processo completo. E a gente começou a pesquisar. Aí terminou Santo André, e foi, inclusive, no momento de troca grande de gestão e partido político e tal, e acabou não havendo essa continuidade que a gente gostaria lá, mas a gente avançou em outras áreas, e eu vou mostrar esses 2 projetos para vocês, que eu acho que pode ser interessante mais do que mostrar isso. Eu tinha colocado algumas coisas, mas eu acho que vocês já discutiram isso e eu não gostaria de dar continuidade. Bom, quando a gente mapeou essas ferramentas de avaliação, e aqui pensando na avaliação de sustentabilidade, a gente viu que tem um conjunto grande. Primeiro, não há um consenso que são essas ferramentas, o que é uma ferramenta integrada de sustentabilidade, o que é uma ferramenta de sustentabilidade, o que é uma ferramenta ambiental. Existe ainda conceitos variados, mas o que a gente percebeu é que é uma cesta onde tem uma série de coisas dentro dela. Entre elas, indicadores, e podem ser indicadores como listagens de indicadores, como tem o IBGE, tem os indicadores de desenvolvimento sustentável por âmbito nacional, tem vários municípios, tem listas de indicadores, são colocados lá, muitas vezes separados por essas dimensões, mas há outras ferramentas. Empresas, por exemplo, têm trabalhado com análise de ciclo de vida, usam indicadores para isso. Empresas têm trabalhado com sistemas de indicadores de desempenho, também usam isso. E assim vai uma série de ferramentas onde basicamente se usa indicadores agregados ou não nesse processo. O indicador de desenvolvimento humano, por exemplo, é um deles, municipal, entraria nesse bojo. E um segundo conjunto, talvez dividindo aqui, são modelos. O pessoal tem trabalhado também com modelos para ajudar a integração. Então, eu trabalho, por exemplo, o modelo de como é que eu impermeabilizo o solo, como é que essa impermeabilização gera maior quantidade de água e aumenta o risco, por exemplo, de enchente de determinada região. Para essa parte dos modelos, há um trabalho complexo, maior, necessidade ferramental, de software mais forte, mas, ao final, a ideia são avaliações de sustentabilidade. Bom, como é que esse conjunto funciona na prática? E a gente também se perguntou, bom, é bom ou não é? Como é que eu escolho dessa caixa, dessa grande cesta de ideias, como é que eu tiro o que me serve? Então, a gente foi percebendo que não vai existir uma ferramenta única de avaliação de sustentabilidade, mas sim, eu preciso enxergar o que eu preciso, e aí eu vou buscar nessa cesta aquilo que me é mais interessante. E aplico para a minha realidade. Adapto, eventualmente, para aquilo que eu preciso. Alguns princípios são fundamentais nessa escolha, para que eu não escolha, obviamente, a ferramenta ou para o objetivo errado, ou uma ferramenta, como foi dito hoje, que foi construída sobre um conceito já ultrapassado, por exemplo, ou sobre um paradigma que não serve mais para o momento de desenvolvimento que o planeta hoje se encontra. Bom, essa foi a discussão que a gente teve, a gente continua avançando, essencialmente nessa escolha das ferramentas, trabalhar com base científica é importante, não obrigatório. O Siloto mostrou o caso de Seattle. O Seattle tem bons indicadores, que tem pouca base científica, mas são altamente impactantes em termos de mudança de atitude. Aquela ideia dos copinhos descartáveis que eles têm lá, eu acho que é fundamental. Mas a ideia de base científica é importante, dependendo do público que a gente quer atingir, porque ele gera, de certa forma, credibilidade para quem vai usar. Então, na hora que eu estou trabalhando, por exemplo, na área social, na área ambiental, eu preciso de base científica para entender as relações que estão acontecendo lá dentro. Outro aspecto que a gente identificou na escolha dessas ferramentas é trabalhar com modelos adequados e que possam responder ao que eu preciso, aos objetivos que eu quero. Já vou comentar um pouquinho, mas, por exemplo, pegada ecológica. Tem uma base científica que trabalha, tem um modelo por trás dele. Serve ou não serve para o que eu preciso? Então, se eu usar a ferramenta errada para o que eu estou precisando, eu vou ter problema. Então, essa escolha dos modelos e a disponibilidade desses modelos deverá me ajudar na escolha das ferramentas. E assim vai.
A aceitabilidade é um fator fundamental. Hoje o governo está gastando bastante dinheiro lá no estado de São Paulo, por exemplo, no desenvolvimento de ferramentas de avaliação para a área de bioenergia. Pouco se perguntou para os usuários dessas ferramentas se eles têm credibilidade, o que eles precisam dessa ferramenta. Então, primeiro se parte dentro da universidade, pesquisa, se desenvolve a ferramenta, e quando ela está prontinha, eles vão até o usuário e dizem, tenho essa ferramenta aqui, vamos usar? Então, essa questão da aceitabilidade ela é fundamental. A gente já comenta nos exemplos como é que a gente está trabalhando. A ferramenta tem que ter sensibilidade para alcançar as mudanças. E assim vai esses diversos fatores. Entre eles, obviamente, a fonte de informação hoje foi bastante comentado. Bom, eu tinha separado algumas questões internacionais. Um dos modelos, padrões que vem sendo utilizados aí por vários municípios é o modelo do Geocidades, que trabalha com a ideia do pressão, estado, impacto e resposta. São Paulo teve uma experiência bem interessante de aplicação do Geocidades. Depois eles foram avaliar os resultados, o GEO mobilizou, foi construído dentro do Conselho, seguiu as regras todas da cartilha do GEO. Ao final, eles perceberam que o GEO não mobilizou políticas e eles precisavam de outros tipos de indicadores. E aí entraram num segundo processo, junto com o Centro de Estudos da Metrópole, para trabalhar alguns indicadores agregados, porque tinha muito indicador, tinha muita informação e não estava sendo usado efetivamente pelo próprio município. Bom, não vou me deter a isso daqui, vou parar nos dois exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer... Quanto tempo? Então, um exemplo que eu gostaria de citar é o seguinte: a gente está trabalhando com indicador está trabalhando para a área empresarial e está trabalhando para a área governamental. A gente percebeu que o processo de construção, essa dinâmica de construção da sustentabilidade, como foi colocado aqui, é algo contínuo. E eu preciso, a cada passo que eu dou, olhar lá na frente onde eu quero chegar, eu dou o meu passo, monitoro se eu estou andando por caminho correto, o que eu estou aprendendo e incorporo isso no meu processo de decisão. Daí a gente começou a verificar que é importante os processos, como é que é a postura da empresa ou a postura do governo nesse processo contínuo de aprendizagem. Então a gente está construindo com o município na Colômbia. Eles têm um sistema similar ao nosso de meio ambiente e desenvolvimento. E estamos trabalhando com municípios na construção de um conjunto de indicadores. Eu já vou mostrar já. Ele trabalha com uma série de dimensões, usa as bases de dados que existem na região, mas essencialmente é isso que eu queria fortalecer. É um processo participativo, a gente está trabalhando, construindo com os municípios, mas quem está por trás desse processo? Eles têm o Tribunal de Contas deles. E o Tribunal de Contas cobra dos municípios como é que eles estão investindo o seu dinheiro. E o tribunal fez uma requisição e dizia, olha, eu preciso de um conjunto de indicadores que me mostrem se esse dinheiro que eu estou gastando dos municípios, estou passando para os municípios, está sendo aplicado efetivamente para o desenvolvimento sustentável deles. Então, o que eu queria destacar aqui é que, além do processo participativo, existe a ideia de um órgão que vai controlar esses indicadores com metas estabelecidas. Então, há uma amarração, e é isso que eu acho que é importante, não é em si o indicador ou um relatório semestral, um relatório anual que eu vou ter, mas há uma instituição que incorpora esses dados, passa esse questionário, produz os indicadores. Os municípios, ao construir esses indicadores e fornecer informação, eles estão aprendendo. O TCU controla, verifica as metas que estão atingidas, devolve para o município, então é um processo contínuo de aprendizagem. Está sendo bastante interessante a experiência, os municípios estão ajudando, de certa forma, a construir esses indicadores. São montadas dimensões ou são montadas por princípios. A gente trabalhou, no caso lá, e está experimentando isso daqui, por exemplo, organizar os indicadores pelas fases da própria gestão do município. Então, uma etapa de planejamento, uma etapa de execução, uma etapa de controle e essa etapa de aprendizagem, que é o melhoramento, como é que eu faço.
Eu posso também trabalhar isso em função de outras dimensões. Posso trabalhar a função institucional, se o órgão, prefeitura ou a comunidade está preparada institucionalmente para lidar com os problemas locais, a parte normativa, então como é que ele estabelece leis, planos, programas, como é que ele desenha isso, a parte técnica, se ele está preparado em termos técnicos e tecnológicos para trabalhar, e depois a parte de detalhe de proteção dos recursos naturais. Então, são experiências que a gente está traçando com eles para desenhar, mas essencialmente ligado a um órgão que vai controlar isso daqui e vai manter a continuidade. Da mesma forma que a gente aqui, eles têm as mudanças políticas que tem, mas está ligado a um órgão mais permanente. E eu acho que esse foi uma chave importante, não enxergado só como indicador, mas como dentro de um processo de avaliação de sustentabilidade. O segundo caso que eu queria trazer, que eu acho que é importante, e a foto de baixo ali é igual a que o Moretti mostrou. A gente também começou, na mesma perspectiva da ferramenta de avaliação, a trabalhar, a gente fez uma parceria com a Unesco. A Unesco tem um Instituto de Educação em Água, fica na Holanda, e que desenhou um projeto da parte de universalização das atividades, dos serviços de saneamento, em especial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Bom, o que tem por trás dessa ferramenta ou dessa ideia desse processo de avaliação de novo de sustentabilidade, nesse caso, aplicado à avaliação de universalização das atividades de saneamento? É a ideia de que você tem um conjunto de indicadores, e lá para a Colômbia a gente está aplicando a mesma ideia. Então, quem é que vai controlar isso? Então, vai ter uma agência, no caso aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, e a gente está repetindo isso no Ceará, é a agência de regulação de saneamento que está assumindo os indicadores. De novo, uma agência que vai dar continuidade, que está menos sujeita às mudanças políticas que tem de governo. Estamos trabalhando nessa instância. Construindo indicadores, poucos indicadores, que vão medir a qualidade desse acesso, e aí envolve vulnerabilidade. Todos os conceitos foram discutidos hoje. Eu acho que foi mostrado aquela ideia, por exemplo, que você comentou. Olha, eu tenho 99% de água. A água está lá todo dia, às vezes está chegando uma vez por semana. Então, essas discussões a gente começou a colocar para a agência reguladora, eles toparam, estão construindo esses indicadores. Mais do que isso, é um indicador que, além de estar sendo coordenado por uma agência que vai dar durabilidade, a gente incluiu essa ideia do benchmark. A ideia do benchmark onde você olha o que os outros estão fazendo, busca as melhores práticas e incorpora no seu sistema algo de melhoria contínua. Isso é fundamental. Agora, voltando lá ao começo, por que eu comentei um pouco que esses processos de indicadores estavam morrendo? Que a pessoa constrói a Agenda 21 e acha que está resolvido. E aí ele fecha e perde energia naquele processo, o interesse de continuar. Esse processo de benchmarking está criando nesses grupos a capacidade, digamos, incentivando a troca de experiência, onde eu busco aquele que conseguiu avançar, então eu tenho que ter um espaço comum onde eu aprendo com aqueles que estão avançando, e eu vou dando passos e cada vez avançando mais. Quer dizer, eu não me restringo só aos aspectos legais ou aspectos, a minha única realidade. Eu começo a enxergar o que eu posso mais avançar, eu ponho novos desafios permanentes para esse processo. Vale aqui, a gente está fazendo no âmbito do Estado de São Paulo, isso vai ser operado pelos municípios, sob o guarda-chuva da agência reguladora. Na Colômbia, a mesma coisa. Os municípios vão se comparar. Deixa eu ver se eu botei mais um. Bom, é isso. Eu queria mostrar também mais um que a gente fez nessa mesma ideia. A gente está trabalhando lá no Estado de São Paulo. Pronto. Lá não era. A gente está trabalhando no Estado de São Paulo com a mesma ideia do benchmarking, dos indicadores e de quem amarra, de quem dá continuidade ao processo. Então, as empresas, o Estado de São Paulo hoje meu tempo já foi, né? Mais 1 minuto e eu termino. O Estado de São Paulo tem hoje com a questão do etanol, então boa parte do Estado está ocupado por cana-de-açúcar. E as empresas de produção de álcool e açúcar estão preocupadas em medir, de certa forma, por uma cobrança internacional, de certa forma, pelo governo, medir o impacto e como é que elas vão construir essa sustentabilidade.
Então, a gente levou essa mesma ideia para eles. Levamos a ideia dos indicadores, esse indicador de postura ambiental, de melhoria contínua. Eles toparam essa ideia. Quem é que está incorporando a ideia de construção coletiva? A associação deles. Então, isso vai ficar sobre o chapéu da associação. Eles têm uma comissão tripartite, onde fica a associação, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente. Essa associação vai incorporar esses indicadores, que são poucos, e vão medir, aí a ferramenta de avaliação de sustentabilidade, vão medir o quanto essas empresas estão avançando. Algumas empresas avançam menos, algumas estão mais avançadas. Mas há a ideia de criar um aprendizado entre eles, não um ranqueamento, não é essa a ideia, mas é de criar um fórum, um espaço onde esses indicadores vão induzir processos de melhoria contínua. Então, eu não fico amarrado só a uma questão legal de cumprir padrões, porque os padrões muitas vezes não captam todas as dimensões que a gente precisa. Hoje foi discutido isso, a legislação não vai responder no tempo que a gente precisa. Mas se a gente tiver incentivos, que eu crie permanentes processos de melhoria, e essas ferramentas de avaliação, o que a gente tem percebido, onde elas incorporam os indicadores, é que elas dão essa dimensão da melhoria e do ganho contínuo. E, portanto, uma energia permanente no processo. E diferente do que estava acontecendo antes, que a gente percebia, se constrói um indicador e o processo acaba perdendo força, você permanentemente, nessa ferramenta de avaliação, onde tem indicador, você cria um processo permanente de entusiasmo das partes interessadas que estão envolvidas para ir melhorando. Essas são as experiências que a gente está andando, e eu acho que algumas já estão dando resultado, algumas vão dar continuidade, e o que eu, obviamente, convido a todos é, por exemplo, essa questão do saneamento. O ideal é que outros estados implementassem isso, né? O movimento que a Maria Inês fez, eu só queria agora resgatar o IQVU, que foi trabalhado no âmbito de Brasil, na época o Ministério tinha assumido essa ideia. Era muito interessante, porque partia desse mesmo conceito, né? Eu tinha um indicador que pudesse comparar os municípios, não num ranqueamento, mas no sentido de eu poder aprender com quem está avançando e criar processos de melhoria contínua. Então, essa escolha da instituição que vai capitanear isso não é um processo muito simples, né? E é isso que eu acho que a gente ainda precisa aprender um pouco melhor, né? Para a gente ver o melhor caminho. Acho que era isso. Obrigado, professor Tadeu. Acho que nós tivemos um panorama extremamente interessante, né? Desde uma visão bastante ampla, partindo das grandes discussões aí, que estão inclusive informando a Rio+20, né? Passando por questões centrais, como a questão de desigualdade, e chegando à discussão mais específica dos indicadores. Eu fico até muito provocado para falar muito, mas não vou falar nada, quase, porque vou abrir um tempinho para um debate. Mas eu não queria deixar de levantar 3 questões que eu sei que são um pouco polêmicas, mas é um fórum que me estimula a falar isso. Os economistas, no meio dos quais eu vivo há 30 anos, não gostam nada dessa conversa, inclusive o meu amigo reitor, mas eu acho que uma questão é a seguinte, eu acho que está mais ou menos claro, né, de que crescimento, em princípio, crescimento econômico, em princípio, é uma coisa indesejável, né? Eu acho que se o Brasil tivesse crescido na década de 80 e de 90, da maneira como cresceu na década de 70, nós estaríamos muito mal social e ambientalmente, com abismos muito maiores do ponto de vista social e econômico e com um comprometimento brutal dos nossos recursos naturais. Então, é uma questão que eu acho que está se transformando num consenso. O crescimento econômico é, em princípio, indesejável. Segunda questão é a questão do desenvolvimento. Acho que nós tem muita gente já começando a fazer isso, acho que nós precisamos fazer uma grande revisão nessa ideia de desenvolvimento. Ter bem claro a postura do Celso Furtado, de que o desenvolvimento é uma extensão de um pacto que acontece na Europa para o mundo como um todo, os países centrais,
desenvolver não é desejável mais tanto assim. Desenvolver das suas bases locais, das suas culturas tradicionais, das suas práticas, das suas crenças, para que entre a racionalidade funcional do capital, tecnológica, etc., não é isso mais que nós queremos. Nós não queremos desenvolvimento, né? Nós queremos, na verdade, reenvolvimento em outras bases tecnológicas, em outras bases de conhecimento, né? Quer dizer, nós queremos, na verdade, reenvolver nessas práticas do espaço de vida, do espaço local, mas buscando incorporar todo o conhecimento que existe hoje, etc., né? Então, essa aproximação entre a base científica e o conhecimento local e as práticas locais me parece fundamental, né? A proposta do Boaventura Sousa Santos, de que a ciência moderna se construiu se distinguindo do conhecimento popular e do senso comum, e que a ciência contemporânea ou pós-moderna se constrói buscando abraçar e virar senso comum, eu acho que é uma coisa fundamental. E, finalmente, uma terceira coisa, que eu acho que ficou clara na apresentação do Moretti, e em outras colocações também: o combate à pobreza é insuficiente. Nós precisamos começar já o combate à riqueza. É fundamental. Se nós não combatermos a riqueza, não tem possibilidades. A riqueza tem que ser vergonhosa, ela tem que ser estigmatizada, né? Ela tem que ser, de fato, reconhecida pelo que é, uma apropriação indevida dos recursos coletivos. Bom, eu abro para discussão, e quem quisesse... Vamos fazer uma rodada de 3 a 5 perguntas, e se vocês tiverem ânimo, a gente vai mais em frente um pouquinho. Gina? Alguém pode passar um microfone aí? Rodrigo? Rodrigo quer falar também? Nós não vamos ter tempo agora para isso. Teria que ter sido antes. Eu só queria que vocês se apresentassem, por favor. Tá, ok. Sou Gina Rende, sou secretária municipal adjunta de Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu achei muito interessante, né, evidentemente, todas as falas, e melhor ainda do Roberto, né, realmente a questão da riqueza é o que faz toda a diferença, né? Não adianta só ficar contando o pobre, como um outro debatedor aí disse ontem, mas nós precisamos de soluções para essas questões e realmente passa por uma equidade, né? Agora, me surpreendeu muito uma propaganda que foi feita pela WWF na Europa, que eles falam o seguinte: estamos há X anos trabalhando pela extinção da raça humana, né? E eu achei isso uma coisa muito interessante, exatamente porque se a gente não trabalhar, né, de maneira a rever todas as questões que nós estamos fazendo até hoje, haja indicador, né? Então, eu gostaria que vocês discorressem um pouco sobre essas questões, assim, dentro da área urbana, o que seria interessante abordar de forma mais proativa, de fato, né? Não só as médias, os indicadores que nós temos hoje, que eu acho que todos eles não medem de fato nada, né? A não ser dizer, tem tantos ou deixou de ter tantos. Mais alguma pergunta para a gente fazer um bloquinho de 3? Então vou abrir para a resposta, então. Seguir um pouco a ordem. Absoluto. Bom, a gente tentou trazer alguns aspectos aí do enfoque urbano, né? Evidentemente que a gente precisa aprimorar a questão dos indicadores e a gente tentou colocar também esses objetivos macro, mas também nós temos práticas positivas de elaboração de indicadores no sentido de estar
não é exatamente medindo, mas está identificando uma parte da realidade, lógico que é uma visão parcial e sempre assim, por isso que ele tem que ser cotejado com outros instrumentos, né, de conhecimento da realidade, por isso que ele tem que ser cotejado com o conhecimento popular da realidade, né, inclusive, mas nós temos práticas positivas de elaboração de sistemas de indicadores, né, e que têm, de fato, contribuído, seja para vários motivos. O indicador pode ser simplesmente algo um sentido de alerta, dar um sinal, né? Olha, a coisa está igual ao sinal vermelho ou sinal amarelo. Toma cuidado, senão a coisa não vai dar certo. O indicador também pode servir para o monitoramento. Ele pode ter esse sistema de pressão, estrato, resposta, né? Um sistema já bastante tradicional de você monitorar, inclusive, se as políticas estão dando resultados ou não, né? Então, em relação à área urbana, especialmente hoje, eu visualizo, né, alguns aspectos que eu acho que são importantes, só para dar destaque na questão, que eu acho que são difíceis também de serem identificados, né, um pouco na linha ali da média, né, de você buscar o que está dentro da média. Mas a gente precisa identificar assim, algumas especificidades, eu acho que isso é difícil identificar numa questão territorial, principalmente, né, sejam de culturais, sociais ou geográficas, áreas que demandam uma atenção especial, como é o caso, por exemplo, das ambientalmente frágeis, das mananciais de captação, de patrimônio natural ou de áreas ocupadas por habitações precárias. Evidentemente que qualquer cidade hoje, a questão da mobilidade urbana é absolutamente central, e você pode medir essa questão pelo lado por exemplo, do monitoramento do transporte individual motorizado, né, quer dizer, que é algo que está sendo bastante danoso para dentro do meio urbano, ou dos padrões viários adotados, por exemplo, né. Essa questão dos recursos hídricos, eu acho que é essencial também, você conseguir ver o recurso hídrico enquanto um fluxo, enquanto um sistema, pegando a questão da drenagem, que eu acho que é um grande poluidor dos recursos hídricos, é o sistema de drenagem que não tem sistema de tratamento, né? O sistema de esgoto sanitário, mas também a permeabilidade do solo, né? Um trabalho que eu acho que é importante também é você visualizar o sistema verde dentro das cidades, não é? Você entender a árvore da calçada, a praça, né, o parque, enquanto um sistema em que você pode ter o fluxo gênico da fauna e da flora, que você pode ter uma contribuição para a biodiversidade, enfim, ter as funções ambientais, né, que ele poderia estar cumprindo na cidade de uma forma de sistema, e não algo que ocorre ocasionalmente, pontualmente, individualmente, né? Evidentemente, além da função social que lhe é dada a cada um desses aspectos, né? Não seria assim. Professor Moretti? Bom, sobre essa questão que a Gina levantou, eu vou lembrar uma tentativa do Marcos Montenegro, que viveu um bom tempo aqui em Belo Horizonte, parte de vocês devem conhecer, que queria, num certo momento, que a condição de financiamento para as empresas de saneamento levasse em conta, né, os juros praticados nos empréstimos para as empresas de saneamento, levasse em consideração a qualidade da água dos rios onde aquela empresa de saneamento atuava. Naturalmente, isso foi recusado de plano pelas empresas de saneamento, a ideia teve uma brevidade enorme, né? Mas eu queria refletir sobre essa iniciativa, Gina, do Montenegro, porque eu acho que ela responde um pouco a sua questão. Hoje a gente trabalha com indicadores das empresas de saneamento. Quem tem possibilidade de acessar os meios de comunicação de São Paulo, a Sabesp propagandeia que ela é uma empresa líder de sustentabilidade. E eu sou o Brad Pitt, vocês estão enganados, vocês estão vendo uma outra coisa aqui, certo? Quer dizer, ela propagandeia que trata 60% dos esgotos, 70%, dependendo da ocasião, né, Tadeu? Dependendo do que ela está querendo divulgar, etc. e tal. E você não tem um córrego limpo praticamente, né? Se você encontrar um tanto de água que não é para beber, tá doido, né? Que você pudesse enfiar a mão na cidade, certo? Quer dizer, e você, por exemplo, em Santo André, nós estávamos tentando montar
irmão com o Montenegro, também mal sucedido. Nós tentamos criar uma rede de monitoramento de córregos e ribeirões em Santo André. Sabe quantas estações de monitoramento de qualidade da água tem em Santo André? 0. Tem nenhuma, tem na Billings, né? Mas assim, dentro dos córregos e ribeirões, não tem monitoramento. Então, aí você fica medindo a eficácia do saneamento pela quantidade do esgoto que eu trato. É a mentira mais deslavada. Então, tem indicadores, por exemplo. Então, não somente o Montenegro, mas tem várias pessoas defendendo que a gente tenha monitoramento da atividade fim. O que eu quero? Eu não quero tratar o esgoto, eu quero o rio limpo. Então, o que eu faço? Monitoro a qualidade da água, a bacia. Né? Então, se eu não criar o indicador, ele pode ser, Gina, um instrumento muito poderoso para criar mobilização popular. Sabe? Então, sabe, eu defendo o indicador como um instrumento de luta popular, sabe? Para alimentar as questões chaves. Eu lembro ali, ele está comentando esse negócio das empresas de água e esgoto. Às vezes você olha algumas cidades, tem quase 100% de atendimento, aí você olha, mas e essa comunidade? Não, mas não está no meu contrato. Essa daqui cresceu faz pouco tempo, está ali, então meu contrato é esse daqui, mas está na sua cidade aqui, que é você ou está o... Não, está fora do meu contrato, então não entra no meu indicador. Pois é, põe para lá. Não põe também no indicador. Eu queria comentar uma experiência dentro de que você está colocando e voltando um pouco a essa ideia das ferramentas de sustentabilidade. A gente está aplicando, o Canadá tem feito isso e a área de sustentabilidade tem trabalhado. A gente está aplicando em Brotas, lá perto da universidade, lá do meu campus, lá em São Carlos. A gente trabalha com princípios de sustentabilidade. Então, o que se percebeu é que dependendo de como vai construir esses indicadores e a escolha das temáticas, ela fica muito fragmentada. Então, essa metodologia trabalha com alguns princípios que são bastante transversais. Por exemplo, equidade de gerações futuras. Então, é um princípio altamente transversal. Então, é um processo participativo. Então, a partir desses princípios, você constrói junto com as suas partes interessadas, junto com as comunidades, e aí depende de um processo participativo, bastante forte, você constrói as questões chaves a partir desses princípios. A partir dessas questões chaves, você identifica os indicadores que você precisa, e não previamente escolher os indicadores. Hoje, os municípios, a maioria, dispõe de muita informação. E é difícil escolher esses indicadores. Então, primeiro eu parto do que eu preciso medir. E esse eu preciso medir, eu trabalho com esses princípios transversais. E aí eu busco o indicador, avalio, discuto, volto no processo, e é um processo, digamos, dinâmico, onde eu vou construindo esse formato, onde todo mundo vai percebendo a realidade em que ele vive, mas de forma participativa. E não ter, em princípio, todos os indicadores já prontos, que às vezes eles não respondem ao problema local, que aí você identifica a partir dos princípios. Pode ser uma ferramenta interessante, talvez não para aplicar para, por exemplo, Belo Horizonte inteira, mas aí você tem que voltar à ideia, São Paulo está trabalhando isso, eu não sei vocês como é que estão aqui, da descentralização, você voltar a ter a ideia de unidades menores, de gestão do seu município, porque são grandes, e aí você consegue trabalhar as questões locais. Depois volta para o coletivo. Bem, eu gostaria de continuar, mas eu acho que, devido ao adiantado da hora, e nós temos 2 sessões à tarde, então vamos ter que encerrar. Eu gostaria de agradecer muito, professor Ricardo Silotto, Moretti, Tadeu.